para trazer conhecimento aqui até para os nossos colegas advogados e operadores do direito, né? Para entender um pouco do dia a dia e falando aqui um pouco de algumas áreas do direito que nós atuamos e que vocês podem estar enfrentando alguma demanda ou não, ou como é o dia a dia de vocês. Eu separei algumas aqui para te perguntar e você esclarecer para nós, até por conta de mercado, né? Nosso trabalho aqui é falar sobre negócio e falar de direito também, então precisamos trazer alguns assuntos voltados a isso. Licenciamento ambiental e sustentabilidade, como que você vê isso dentro do trabalho de vocês ou voltado para a advocacia no dia a dia? Temos demandas que, como eu já comentei, que estão judicializadas discutindo a nossa licença ambiental. Hoje nós temos empresas contratadas pelo Porto que prestam uma assessoria de licenciamento ambiental, mas todas as demandas judicializadas, quem faz? Aliás, é bom esclarecer, todos os processos judiciais que envolvem o Porto, todos eles são pela diretoria jurídica. Nós não temos nenhum escritório da advocacia terceirizado que cuida de algum processo diferente para nós. Então, toda a demanda é a diretoria jurídica que cuida. Então, nós temos processos que discutem licença de dragagem, nós temos as ações civis públicas que também discutem essa questão do licenciamento ambiental, as ações de pescadores, que são ações indenizatórias, mas que têm um fundo de licença ambiental, porque se discute eventual descumprimento da OIT 169, acho que é 139, que discute questões ambientais. Então, é um ramo do direito muito forte no setor portuário, e não só em porto público, no setor portuário como um todo. Tributário. Tributário, sim, nós temos ações que discutem ISS, por exemplo. A Prefeitura de Paranaguá agora parou de judicializar, cobrando ISS do Porto. Então, o Porto, por uma questão constitucional, por ser uma empresa pública, tem imunidade de imposto. Então, o Porto não paga ISS. Mas tivemos que ganhar na justiça essa discussão. Ganhamos recentemente uma ação que nós judicializamos contra a União em relação ao imposto de renda, que também se discutia se o Porto tinha que recolher ou não. Ganhamos, o Porto é imune em relação ao imposto de renda, porém PIS, COFINS, taxas da prefeitura nós temos que pagar porque somos uma empresa pública. A imunidade é de imposto e não das taxas. Então temos demandas que envolvem questões tributárias também. Arbitragem, que é um assunto que se fala muito, mas a gente não enxerga tanto ainda no mercado. Arbitragem no Porto de Paranaguá não, porém nós temos alguns processos. Recentemente também tivemos um processo que nós ganhamos na agência reguladora, onde os arrendatários discutem cláusulas e questões específicas dos seus contratos de arrendamento. Por exemplo, um terminal estava discutindo a metodologia que o Porto estava fazendo a cobrança do variável, que é aquele valor cobrado pela movimentação de carga. Nesse caso, era pelo transbordo do container. O terminal entendia que o Porto estava cobrando em duplicidade, 2 vezes a mesma coisa. E nós defendemos que não, que a gente estava cobrando pelo movimento, pelo transbordo. Retirar o container do navio, colocar na terra é um transbordo, e num outro momento tirar da terra e colocar em outro navio é outro transbordo. Então nós cobramos 2 transbordos. São 2 serviços. 2 serviços. E ganhamos esse processo. Então, mas isso na agência reguladora, não para fins de arbitragem no Porto. Entendi. Compliance, você já trouxe alguma questão que vocês são extremamente regulados e fiscalizados? Sim, essa questão dos órgãos de controle, que nós somos fiscalizados, prestamos contas para a agência reguladora, para o Tribunal de Contas do Estado, e também todos os procedimentos que nós fazemos, seja de licitação de área, de alteração, atualização de ordem de serviço, nós fazemos audiência pública, consulta pública. Temos dentro dessa estrutura administrativa nossa, Tiago, que é a diretoria executiva, nós temos um conselho de administração
acima de nós. Então, todo mês nós temos reunião de prestação de contas para o Conselho, onde o acionista é o Estado do Paraná. E temos, além disso, o Estado criou um comitê de controle de empresas estatais, que monitoram e cuidam de toda a gestão de todas as empresas do Estado do Paraná. Então, nós temos um setor de governança, de compliance, auditoria interna, temos auditoria empresas, de auditoria externa, que fiscalizam e auditam todas as nossas contas. Uma parceria com entidades estrangeiras, vocês têm algo falando? Nós temos um contrato com a Fundação Valência Port para desenvolver o PCS, né? Que é um sistema de comunicação portuária. Eles desenvolveram essa ferramenta no Porto de Valência, onde todos os órgãos, desde o operador portuário, armador, autoridade marítima, órgão fiscalizador, Receita Federal, se comunicam numa mesma ferramenta. Aqui no Brasil isso não existe. Cada um tem a sua ferramenta. Então, para você falar com a Receita, é uma ferramenta da Receita. Para você falar com a autoridade marítima, é outra ferramenta. E isso atrasa o processo, é muita burocracia. E estamos desenhando e contratamos a Fundação Valência Port para desenhar o PCS e nós tentarmos implementar essa ferramenta aqui no Porto de Paranaguá e no Porto de Antonina. Então, temos essa parceria e também uma parceria com o Porto de Rotterdam, assinado recentemente para a questão ambiental. Interessante. O que seria essa questão ambiental? É a energia renovável, né? Sim. Hidrogênio verde. Então, Porto de Rotterdam é exemplo de... um dos mais avançados em relação a isso, e nós fizemos essa parceria. E na questão ambiental, nós estamos indo pelo 5º ano seguido na Conferência da ONU, né? Palestrar. Nós somos a única autoridade portuária do mundo convidada pela ONU a fazer a apresentação das medidas ambientais que nós implementamos no Porto de Paranaguá e no Porto de Antonina. Então, nós temos uma diretoria exclusiva, que é a Diretoria de Meio Ambiente, que realiza todas essas atividades. Interessante. Até porque no Brasil se fala tanto em ambiental e nós sabemos que nós fazemos muito mais do que se faz lá fora. Sim. E internamente nós não reconhecemos isso, e às vezes alguns entraves aí nós criamos para nós mesmos, né?